É, pessoal, temos novidades envolvendo o DCU do James Gunn. Isso porque o próprio James Gunn, no seu thread, confirmou que a segunda temporada do Pacificador vai falar e explicar as conexões do antigo DCU com o novo. Afinal, a primeira temporada da série do Pacificador está dentro do DCU antigo. Tem até os cameos especiais da Liga da Justiça no final do último episódio. E nós, os fãs, estamos tentando entender como que vai ser essa ponte do antigo DCU para o novo DCU. Porque o filme do Flash, que era talvez o filme que estava prometendo fazer isso, acabou falando muito pouco sobre qualquer continuidade envolvendo o DCU do James Gunn. E agora que a gente tem essa confirmação de que a segunda temporada do Pacificador já está em desenvolvimento e que essa temporada vai ser uma ponte para o novo DCU, começaram a brotar as novas teorias do DCU do James Gunn. E uma dessas teorias vocês vão se surpreender porque, olha, ela faz muito sentido. E é isso, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que não tem como confirmar nada nesse momento, é tudo realmente na base da teoria. Só que eu também estou partindo do pressuposto que vai acontecer no DCU uma espécie de soft reboot, com alguns personagens continuando e outros não. Eu poderia chegar aqui e dizer que esse novo DCU, na verdade, é uma nova Terra, e os personagens que a gente está vendo ali, na verdade, são personagens completamente novos, só que com alguns atores repetindo seus papéis e com alguns traços de história parecidos com o que aconteceu no passado. E beleza, essa teoria vai estar sempre de pé até a gente realmente saber o que vai acontecer. Só que, na minha opinião, tem um grande problema essa teoria, que é a segunda temporada do Pacificador. E o James Gunn, ele é aquele roteirista que não dá ponto sem nó. Se ele deixou algum gancho no final da primeira temporada, é porque ele pretende explorar isso nos próximos projetos dele. E quais foram os ganchos que aconteceram no final dessa temporada? O primeiro de que a Amanda Waller sofreu um exposed da filha dela, de que o vigilante sobreviveu no hospital e saiu dali, mas principalmente um ponto ficou em aberto. A de que o Christopher Smith começou a enxergar o seu pai, que ele matou, em seus pensamentos. Esse é o verdadeiro gancho da segunda temporada. O James Gunn sempre fala, as histórias dele é sobre os personagens, a jornada pessoal de cada personagem. A primeira temporada do Pacificador teve um monte de coisa acontecendo. Mas qual foi a principal coisa ali? Pô, foi a jornada pessoal do Christopher Smith amadurecendo como pessoa. E eu acho muito difícil que o James Gunn vai abrir mão da discussão do personagem Christopher Smith numa segunda temporada. E é por isso que eu acho muito difícil ele querer fazer essa mesma discussão numa segunda temporada que, na verdade, é numa outra terra. E esse pacificador dessa nova terra tem algumas coisas semelhantes com o que aconteceu na primeira temporada. O pacificador da segunda temporada vai ser o mesmo da primeira. O James Gunn já não gosta muito do que fizeram com a Gamora lá no final do Vingadores Ultimato, que ele perdeu a Gamora entre o Guardiões da Galáxia 2 e o Guardiões da Galáxia 3, que no final ele teve que se adaptar para fazer algo diferente envolvendo a Gamora no terceiro filme. É o mesmo pacificador, com esse gancho importante que ele tá vendo seus pais na sua frente, ele tá começando a delirar. Esse é o ponto importante. E é aqui que entra a teoria número 1, de que o James Gunn vai utilizar o Pacificador como uma espécie de pirata psíquico no seu novo DCU. E quem que é o pirata psíquico? Ele é um vilão da DC que consegue manipular as emoções das pessoas. Só que o ponto mais importante da história do pirata psíquico é que ele participou da Crise nas Infinitas Terras. Ele foi um dos personagens sequestrados pelo Anti-Monitor. E ao final da saga Crise nas Infinitas Terras, ele é o único personagem que consegue lembrar o que aconteceu. E ele, inclusive, é preso no Asilo Arkham, e a gente pode ver isso no epílogo, com ele dizendo que lembra dessa guerra que aconteceu e que vários mundos morreram e que agora só tem um mundo. E beleza, agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver pirata psíquico com pacificador? E é aí que vem a história. Porque na DC Comics, nos anos 80, antes de existir essa história da Crise nas Infinitas Terras, existiu uma HQ que nunca foi publicada e que tinha como objetivo revitalizar
vários personagens da Charlton Comics, porque isso foi bem na época que a DC tinha comprado os personagens da Charlton Comics. E vocês sabem quem que é um desses personagens? O Pacificador. O Pacificador vem da Charlton Comics. E uma das histórias que eles queriam fazer é de só colocar os personagens da Charlton Comics num quadrinho próprio depois de Crise nas Infinitas Terras. E o Pacificador, Christopher Smith, o próprio, seria o personagem da DC que iria se lembrar da Crise nas Infinitas Terras. Toda essa história do pirata psíquico, lembrando dos eventos de Crise nas Infinitas Terras, pode ter sido inspirado nesse pitch de história envolvendo o Pacificador, que nunca foi pra frente na DC. Porque a DC mudou de ideia como utilizar os personagens da Charlton Comics durante a publicação de Crise nas Infinitas Terras. E o que vocês estão vendo aqui são 2 páginas que a gente tem do pitch dessa história. E nos balões de diálogos dá pra ver claramente que o Pacificador lembraria de Crise nas Infinitas Terras, fazendo menção direta e até ilustração remetendo à saga. E isso daqui, por si só, já é um ponto muito importante, mas não é só isso que teve nessa história. Essa HQ, proposta pelo Giffen, foi onde veio a história do Christopher Smith ter alucinações do seu pai na sua cabeça. Foi na ideia do Giffen que eles iriam explorar mais isso e ser um ponto importante do personagem. Tanto esse ponto foi importante que acabou sendo levado para o personagem na DC. E aí, como é que termina a primeira temporada do Pacificador? O personagem, protagonista título da série, vendo seu pai numa visão. Em outras palavras, ele pode começar a estar delirando. E se numa segunda temporada a gente vê o Pacificador começando a ficar cada vez mais insano com essas visões, e uma das coisas que ele poderia hipoteticamente dizer é que o Flash supostamente resetou o mundo. E ele conta isso de um jeito que ninguém acredita nele. E ele poderia, eventualmente, por causa dessa insanidade, que na verdade não é insanidade, porque ele tá falando a verdade, mas ninguém acredita nele, poderia levar ele para ser preso, sei lá, no Asilo Arkham, tal qual é o destino do pirata psíquico. E vejam só, essa teoria de correlacionar o Pacificador com o pirata psíquico, num primeiro momento, parece ser só um desejo dos fãs de querer ver uma conexão onde talvez não há, mas o background desses 2 personagens converge num ponto que há uma ligação. E eu acho muito difícil que o James Gunn não tenha ciência dessa história cancelada do Pacificador. Porque além dele ter feito um ótimo trabalho de pesquisa dos personagens da Charlton Comics pro Pacificador, porque, só lembrando, o Judomaster também era um personagem da Charlton Comics. James Gunn também confirmou Besouro Azul como um dos personagens que vão aparecer no DCU. Besouro Azul, originalmente um personagem da Charlton Comics. Eu tenho a sensação que o James Gunn conhece e muito a história da Charlton Comics. E vocês sabem quem mais conhece muito bem a história da Charlton Comics? Tom King. Recentemente, na HQ da Mulher Maravilha, o Tom King ressuscitou um personagem antigo lá da Charlton Comics, que é o Steel. Ninguém lembrava esse personagem. Tom King pegou esse personagem, revitalizou e colocou na HQ da Mulher Maravilha. Tom King faz parte da mesa de roteiristas do James Gunn. Mas eu acho impossível essas 2 pessoas não conhecerem essa história cancelada do Pacificador. Principalmente por causa da correlação que essa história tem com Crise nas Infinitas Terras, considerando também de quem fez o pitch original dessa história, que foi o Giffen, que foi o criador, anos depois do Besouro Azul, Jaime Reis, criador de Liga da Justiça Internacional, junto com J.M. DeMatteis, na qual o James Gunn é fã dos 2. E juntando todas essas informações, eu acho muito difícil que o James Gunn não tenha esse conhecimento da história do Pacificador. E se ele quiser, ele pode adaptar de alguma forma na segunda temporada do Pacificador. Essa resposta que ele deu no thread é uma resposta que chama muita responsabilidade, porque a pergunta que fizeram para ele foi muito boa, deixou bem claro qual que era o objetivo da pergunta, de que era saber se a segunda temporada do Pacificador vai endereçar esses problemas de continuidade que a gente tá fazendo aqui nesse momento. Tá, mas como que a segunda temporada do Pacificador vai se juntar com a primeira, se o DCU é uma coisa e o DCU do James Gunn é outra coisa? James Gunn falou sim e sim, ele deixou bem claro que ele vai responder. Esse é o famoso ele tem um plano. E o James Gunn não é aquele escritor que faz, tipo, conexões fracas. Ele faz conexões em cima de desenvolvimento de personagens. Ele não leva a história de um lado pro outro porque a história ia ser mais legal desse jeito. Ele leva a história de um lado pro outro com base no desenvolvimento de personagem. E esse ponto do passado pacificador é totalmente de acordo com o personagem que ele escreveu, e ele poderia levar isso para uma continuação de uma segunda temporada. É por isso que o Pacificador é a chave e é o segredo. Ele vai ser a ponte do DCEU
pro DCU. Se for soft reboot, como a gente está especulando só nesse vídeo. Mas essa é a primeira teoria. A teoria número 2 envolve o Bat-Mite. Durante a primeira temporada do Pacificador, a gente tinha esse senhorzinho na história que no final dos últimos episódios não teve muito envolvimento. Contudo, esse senhor estava na abertura da série e toda vez que ele aparecia para conversar com o Pacificador, eles conversavam sobre tópicos envolvendo a DC, e um deles foi o Batman. E isso fez com que as pessoas na época especulassem que esse senhor fosse o Bat-Mite. Sabe, aquele duende da quinta dimensão que é fã do Batman, fica estalando os dedos e começa a fazer um monte de coisa para incomodar a vida do Batman? Pois é, ele poderia se transformar nesse senhor para conversar com o Pacificador, justamente para conversar com o Batman com ele. Só que na época que saiu a série do Pacificador, parecia muito mais um desejo maluco, porque não existia nenhum indício dentro da história de que ele poderia ser o Bat-Mite. E pra época, a teoria tinha morrido ali. Muitos meses depois, quando James Gunn já era o co-CEO do DC Studios, ele tava postando um monte de imagem aleatória no Twitter dele, e uma das imagens que ele postou foi a do Bat-Mite. Quando ele postou isso, foi bem na época que o pessoal tava discutindo como que seria o final do Flash, porque existiam rumores que eles poderiam regravar o final do Flash para envolver alguma coisa do novo planejamento do James Gunn. E de fato isso aconteceu, colocaram George Clooney ali. E como não se confirmou nada disso quando a gente viu o Flash, a teoria meio que morreu. Só que agora essa teoria volta em cheio, justamente porque o James Gunn falou que vai ter explicações da primeira com a segunda temporada. E o Bat-Mite ser um dos responsáveis pela mudança envolvendo o novo DCU é algo totalmente plausível de acontecer. Ele tem o poder suficiente para fazer isso. E se o James Gunn fosse ainda mais longe, ele poderia colocar inclusive o Mr. Mxyzptlk no meio dessa bagunça toda. Afinal, o Bat-Mite e o Mr. Mxyzptlk são fãs respectivos do Batman e do Superman. Dois personagens que a gente sabe que vão ter um novo casting no DCU. A teoria então é a seguinte: Bat-Mite e Mr. Mxyzptlk, descontentes com a atual situação dos personagens que eles são fãs, decidem fazer uma aposta para mudar esses personagens na continuidade do cinema. E eles trocam isso, só que acaba reverberando em algumas mudanças no DCU. Ah, Gabriel, mas tá quebrando muito a quarta parede. Sim, tá quebrando, mas essa é a proposta. Bat-Mite sempre quebrou a quarta parede. Mr. Mxyzptlk também. Os melhores episódios do Batman Brave and the Bold que tem o Bat-Mite e que foram escritos pelo Deus Paul Dini envolvem quebrar a quarta parede. E envolve essa relação complexa dos fãs do Batman com o próprio Batman. Porque na teoria os fãs do Batman sempre querem histórias mais dark e edgy do Batman. O Batman solo, o Batman tendo aventuras sérias, o Batman que não é motivo de piada. E o desenho do Brave and the Bold fazia ótimas observações sobre isso. Se o James Gunn quiser, ele poderia fazer esse mesmo tipo de comentário tanto com o Batman quanto com o Superman. Há espaço para isso. E a segunda temporada do Pacificador seria um dos lugares para fazer isso, porque tinha essa teoria de que o Bat-Mite estava entre um dos personagens secretamente, sem que ninguém percebesse que ele estava ali. O Pacificador pode inclusive ser um dos afetados pela magia, né, do Bat-Mite e do Mr. Mxyzptlk. Mas, de novo, isso é só uma teoria. Pessoalmente, eu acho essa teoria do Bat-Mite bem divertida, só que ela também é muito meta pra dar certo. Porque a gente conhece o público que vê série, que vê filme de super-herói, que geralmente prefere coisas sérias e que não vão tanto pra parte da comédia. E o Bat-Mite, invariavelmente, sempre puxa um pouco pro lado da comédia. É galhofa por ser galhofa, e o escritor que tá usando o Bat-Mite pra fazer qualquer coisa no roteiro sempre envolve galhofa. E é por isso que eu não vejo essa teoria do Bat-Mite realmente acontecer. E o público, eu acho que não iria comprar Bat-Mite aparecendo e mudar o ator do Batman e o do Superman com o Mr. Mxyzptlk. Agora, isso não quer dizer que a teoria não seria divertida. Com certeza seria divertida e eu acho que eu iria gostar. É só que eu também gosto mais dessa ideia do Pacificador acabar preso no Asilo Arkham no final de uma segunda temporada, com ele surtando com múltiplas memórias e visões que ele tá tendo não só do seu pai, mas também do antigo DCU. E ele basicamente se tornar o pirata psíquico do novo DCU. Eu acho essa ideia legal. Continua o desenvolvimento pacificador da primeira temporada e começa a convergir pro lado do DCU do James Gunn, que é o que eu acho que ele vai começar a fazer a partir das próximas produções. Mas enfim, gente, essas daqui são apenas duas teorias. É claro que tem essa teoria também que eu falei que pode ser tudo uma nova terra e só alguns personagens e atores continuarem com alguns pontos importantes de suas histórias clássicas, o que é bem mais fácil de explicar também. Ou sei lá, pode também ter uma explicação maluca envolvendo viagem no tempo, multiverso, pula por uma outra terra,
é possível também. Comentem aqui o que vocês gostariam de ver numa segunda temporada do Pacificador para fazer essa conexão de DCEU pro DCU. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com a nova teoria do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.